Olá, tudo bem? Então eu fui para a última parte da entrevista com o Carlos Magnanelli, mas lembre-se que eu me chamo Agripino Lourinho, eu sou estudante da 8ª turma de Marketing Político e Propaganda Eleitoral da Universidade de São Paulo. Pois bem, então eu fiz a pergunta: Magnanelli, qual a importância da pesquisa qualitativa e quantitativa para uma campanha eleitoral? Vamos ver a resposta que ele nos deu. Primeiro nós temos que conscientizar e ter como conceito o que é qualitativa e o que é pesquisa quantitativa. A pesquisa quantitativa, como o próprio nome diz, ela mede a quantidade de pessoas que pensam da mesma forma. A qualitativa, ela qualifica as opiniões. Então, numa síntese bastante rápida, qualitativa é uma pesquisa que detém emoções e sentimentos. A quantitativa detém o número de pessoas que pensam da mesma forma. Então a qualitativa, toda vez que você for formar um comício, for fazer uma direção aos seus eleitores, for tentar achar o coração, o sentimento e a emoção, a qualitativa é que vai ser prestar para isso. Quando você quiser saber o número de pessoas que estão pensando da mesma forma, é a quantitativa que vai se prestar isso. Bom, e por fim, Magnanelli, como usar o conceito de posicionamento para uma candidatura numa campanha eleitoral? Vamos à dica que ele nos deu. Ok, eu faço a leitura de posicionamento como imagem, tá? Ou seja, qual é a imagem que o candidato deve usar numa campanha eleitoral. No livro do G.G. Scharchenberg, chamado O Estado do Espetáculo, ele define 4 imagens que qualquer político passa para a população. Isso desde a década de 70, quando ele escreveu esse livro. E nós da IAPSI, eu faço parte da Associação Internacional de Consultores Políticos, respeitamos isso desde a década de 70, desde que foi escrito esse livro, e tem funcionado em todo o mundo democrático. Então, vou passar para vocês a experiência derivada de uma teoria, tá? Você tem 4 imagens que você pode passar para o eleitor. Ou você vai ser o herói, que vem para resolver todos os problemas existentes na cidade, no estado ou no país. Ou você vai ser o líder charme, que através da sua elegância, através da sua postura, você consegue o voto. Ou você vai ser o grande pai, que vai proteger os fracos e oprimidos. Ou vai ser o homem simples, que emerge das massas para comandá-la. Essa postura não é fabricada, não existe um teatro que o marketing faça para fabricar essa imagem. Essa imagem é detectada no inconsciente coletivo da população para saber qual é a imagem que a população já faz desse candidato, a população que o conhece, e a partir de você detectar, através de uma pesquisa, essa imagem já existente no inconsciente coletivo, é que você vai trabalhar a ampliação dessa imagem. E se essa imagem for condizente com o que a população está pedindo de ideal para o futuro candidato, aí fica mais fácil. Vamos explicar isso em miúdos. Primeira pesquisa que se faz numa campanha eleitoral. Pergunta-se à população: quais são as qualidades que você quer do futuro prefeito da sua cidade, ou governador, ou presidente, enfim, vamos usar prefeito. Quais são os defeitos que você não vai suportar e não votaria num candidato se ele tivesse? Qual a imagem dessas 4 imagens? E aí são perguntas que você faz, você não fala a imagem, você faz perguntas para detectar qual é a imagem que a população faz desse candidato. Claro que você pergunta primeiro: você conhece o candidato? Sim. Então essas pessoas que o conhecem é que vão dar qualidades, defeitos e a imagem já pré-concebida. Se essa imagem for igual à imagem solicitada pela população, aquela imagem ideal do futuro prefeito, você tem um bom caminho aí, 50% da campanha já está feita. Basta você aumentar o que já vai estar no inconsciente coletivo da população enquanto imagem, aumentar enquanto qualidade e minimizar os defeitos. Se não tiver, aí você vai ter que fazer um trabalho de recomposição de imagem. Vamos usar o caso da Dilma para ilustrar o que é recomposição de imagem, né? Aliás, o Celso Matsuda falou já, e uma das pessoas que eu respeito muito nessa história toda é o Celso. O Celso tem uma capacidade de fazer campanha, de trabalhar a imagem, tá? Que é bastante interessante. O que aconteceu com a Dilma?
A Dilma, ela tinha postura de gerentona, de sargento, daquele que resolve tudo que cai na mesa dela. Ela resolve. Quem resolve é herói. Agora, como trabalhar uma imagem de herói que vem substituir o homem simples que conseguiu as conquistas sociais? Se ela vem com a imagem de herói, pressupõe que o Lula deixou problema para ela resolver. Se o herói vem para resolver todos os problemas, opa, então o Lula deixou problema? Não pode. Essa imagem não pode ser trabalhada na Dilma. Qual era a imagem ideal para quem já tinha conquistas sociais para os mais pobres, mais fracos e oprimidos? A figura da mãe. Aquela que vinha para colocar sobre as suas asas e proteger essas pessoas que havia iniciado um trabalho mais social. E aí então há uma remodelação da imagem da Dilma para a famosa mãe, e ela começa como mãe do PAC. E dessa história de mãe do PAC, como disse o Celso, ela arqueou um pouco a própria postura, ela tinha uma postura de peito, de arrogância, de peito para fora, ela dá uma arqueada, ela muda a fisionomia, ela muda penteado, ela muda o habitué, ela muda a roupa, ela começa a usar aqueles colares de pérola grande que são o signo de mães e avós. Você quer saber se é uma mãe? É aquele colar de pérola. Aquele colar de pérola fala, essa é uma mãe, essa é uma avó. E ela começa a usar isso. Ela suaviza as expressões. O tom de voz é trabalhado para que seja um tom de voz acariciante, um tom de voz de mãe, de avó. E ainda, quem tem sorte, no meio da campanha nasce o seu neto. Isso consolida a imagem de avó, que a avó é mãe duas vezes, né? E ela acaba tendo essa imagem então estereotipada e passada para a população como sendo aquela que irá proteger todas as conquistas que o homem simples fez no seu mandato.